adorar, vamos adorar, vamos adorar hoje. Hoje é o último dia desse mês da campanha. Oh glória, Oh glória, até que nos ajudou o Senhor, aleluia. O Espírito Santo de Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, aleluia, ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Jesus, e fazer só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. De Jesus, o Nazareno, Messias adorado, Messias esperado, estamos nós aqui para te engrandecer, para te adorar, porque cremos no teu nome, Jesus. Jesus, tu és suficiente. Tu és suficiente na nossa vida. Tu és suficiente para salvar a alma, aleluia. Tu és o único que pode salvar a alma, Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh ribandarabas, suriandarabas. E comanarassuriandarabas. Estamos nós
estamos aqui. Mais uma vez aqui estamos nós aqui, perseverando, persistindo, perseverando, acreditando e confiando e guerreando. Estamos aqui, Senhor, continuamos aqui. Aleluia. Glorifica o teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome, Jesus. Completa a obra de libertação, Jesus. Completa a obra de libertação, Jesus. Completa esta obra, só tu podes fazer. Só tu, só tu. Só tu pode, só tu pode, só tu podes, tu és, tu podes, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu podes, tu podes, tu podes. Tu és, tu és. Aleluia, aleluia. Aleluia. Estamos nós aqui. Aleluia. Exalta o teu nome, Senhor. Levanta a tua destra sobre os nossos inimigos, Senhor. Oh, Manarassuria Darabás. Aleluia, aleluia. Já começa a agradecer por tudo que Ele está fazendo. Aleluia. Quem participa de uma campanha, quem participa de um propósito, já tem que começar crendo e agradecendo que Ele já está realizando. Aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio. Oh, aleluia. Oh, rimanturi manaraia. Oh, suriandaramanaia. Seba vigor e força para continuar. Rabassobrenaia. Tem mais uns dias aí para percorrer. Continua correndo, continua correndo. Aleluia. Oh, Manarassuri Andarabás. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou nas tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Levanta suas mãos, levanta para o alto.
e declara que Ele é bom. E Ele é fiel. Declara a Ele que Ele é fiel. Levanta suas mãos para o céu. Olhe para cima. Ele está em cima, Ele não está embaixo. Levanta suas mãos, olha para o alto e diz: oh glória, que me guia em meio ao fogo. Ele está em cima, Ele está no trono da glória. Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai, meu amigo é. Eu só vivo por causa da tua bondade. Aleluia. És fiel em todo tempo. Diz que Ele é fiel. Levanta tuas mãos, olha para cima e diz: em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declara que a bondade de Deus me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Ore mandaraba sori andara manaya. Ore mandara sori andaraya. Poderoso, poderoso, poderoso. Oh, tu és bom em todo tempo. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Certamente que tua bondade e a tua misericórdia, ela nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar, caminhar em pastos verdejantes. Onde canta lá, basurianda, rabas. Ele é a porta, Ele é a porta, Ele é a porta.
porta das ovelhas. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Oh, aleluia. Aleluia. Declare: és fiel. Aleluia. Em todo tempo, em todo tempo, tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade do nosso Deus. Aplauda Ele porque Ele é bom e Ele não muda. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua bondade nas nossas vidas. Queremos sentar em nome de Jesus. Igreja, Deus, Ele opera da maneira que Ele quer operar. Uma das coisas que Deus muito se agrada é a adoração, a louvor a Ele. Porque Ele criou o homem para a sua própria adoração. O louvor é algo que alegra o coração de Deus. A nossa oração, ela também é uma adoração a Deus. E eu estava em casa, quando eu saí daqui, fui para casa, e já agora, a parte da tarde, eu descansei um pouco e levantei, e comecei a louvar a Deus. Comecei a adorar a Deus. E o meu espírito, conectado com o Espírito Santo, dizia assim: Ele é fiel em todo o tempo na tua vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Muitos não vê essa fidelidade do Pai. E Ele ministrando: eu sou fiel em todo o tempo. A minha infinita misericórdia, muitas pessoas não sabem. Estão vivos hoje é pela infinita misericórdia. E a graça. Mas é a infinita misericórdia de Deus. E Ele diz: a minha infinita misericórdia, muitas pessoas não sabem. Esqueceram. Mas eu sou fiel. Eu cheguei aqui e pedi para a minha irmã. Logo em seguida, eu liguei o rádio. E esse louvor, ele começou a louvar. E aí foi o primeiro louvor. Acho que eu me lembro da abertura do programa. Foi exatamente esse louvor. E o que eu fui fazer? Eu fui adorar Deus chorando, irmão. Sabe por quê? Porque o meu espírito estava conectado com o Espírito Santo. Eu não estava chorando de tristeza, eu estava chorando de alegria.
E a minha tristeza é por aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo, estão brincando dentro da casa de Deus ou lá no mundo. E eu comecei a chorar por isso. E o Espírito de Deus começava a ministrar no meu coração aqui, dizendo: olha, o inferno existe, mas não é para o povo de Deus. O povo de Deus é o céu, é a nova Jerusalém. E ele ministrando, muitas pessoas estão brincando porque acham que o inferno não existe. O inferno existe. Mas primeiro, Deus falou, primeiro eu fiz os céus. Eu sou o único, e além de mim não há. Eu sou o único, acima de mim não tem ninguém. Eu sou o dono de tudo. E sou fiel. E sou fiel. Tem alguém que quer dar um breve testemunho já? Esse testemunho, igreja, já é da libertação, o que Deus já fez na vida de alguém aqui. É bem rápido esse testemunho. Se tem alguém, você olha, Deus me libertou de algo. Se você não quiser falar o que é, mas Deus me libertou. Algo que me perseguia e que eu tinha medo e que eu não conseguia. E hoje eu já estou livre porque Jesus me libertou. E quando o nosso amado chegou aqui, Deus o falou para você, para mim, falar para você. Dá uma oportunidade para ele, mas não é para ele ir cantar, louvar a mim, não. É a palavra que ele vai trazer, uma breve palavra que eu já dei para ele. Você, Gabriel. Então, quando você chegou, dobrou o joelho, Deus me falou isso. E você terá essa oportunidade, já que não tem testemunho por enquanto, né? De cura, de libertação, né? Graças a Deus, irmão, eu tenho sido liberto. Eu tenho sido liberto na minha vida de pensamentos que às vezes vêm na minha mente. E geralmente são coisas do passado, quando a gente era criança, que a gente não tinha sofrimentos, que era crianças. E coisas que a gente fazia que era muito bom para o desejo da carne, para a obra da carne. E tudo isso, às vezes acontece de vinha na minha mente. E eu começava a dizer: Senhor, mas na minha mente, no meu coração, o Senhor falou, esse coração aqui bomba sangue. O teu coração espiritual é esse aqui, ó. Ele falou, é onde o inimigo da tua alma e da alma do povo trabalha, é aqui. E ele disse para mim, a minha palavra diz que a tua mente é de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E dizer, a minha mente é de Cristo. Então, se minha mente é de Cristo, não é para pensar coisas malignas. Não se conformei com esse mundo. Então sempre diz, minha mente é de Cristo, é daqui que saem as palavras. A ira sai daqui. Ela sai daqui. O Senhor estava falando comigo. Quer domínio próprio? Está aqui, ó. Equilíbrio. É o equilíbrio da mente. Esse aqui é o nosso coração espiritual. Quem não consegue controlar isso aqui se perde. Se perde com as coisas do mundo. E perde o temor de Deus. Amém? Venha até aqui, servo do Senhor. Pai, Senhor, para a amada igreja, amém? Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, eu não perdi essa guerra, porque Ele é fiel. Repete de novo, eu não perdi essa guerra, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. 1 Samuel
capítulo 17 e o versículo 42. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou e disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu o amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E eu confesso que eu cheguei hoje com muita vontade de adorar o Senhor, pastora, com a minha adoração em louvor, mas é o Senhor quem dá a ordem, é o Senhor que manda na nossa vida. E eu estava com essa palavra guardada no meu coração, porque, missionária Carla, quando Ele é fiel, nós não vamos perder a guerra. O gigante, o homem, as adversidades pode ser enorme aos teus olhos, mas aos olhos do Senhor dos Exércitos, nada é grande. Nada é grande, missionária Lourença. O que é o gigante para o Senhor dos Exércitos? O que é essa prova para o Senhor dos Exércitos? E nesse texto vai narrar que o filisteu, o gigante, ele aparecia para o povo israelita, ele amedrontava o povo. Ele vinha, ficava de pé e amaldiçoava o povo escolhido, o povo separado. Mas se levantou um pequeno, de boa aparência, ruivo. Talvez a adversidade ele tenta tirar a tua essência. Talvez a prova, o gigante, tenta tirar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, a essência, a pureza. Mas quem tem promessa, não esquece daquilo que o Senhor depositou dentro de você. E no versículo anterior, assim que Davi ele se prontifica a Jessé, ele: não, calma aí, eu sou escolhido. Ele vai lá a Saul, e o que Saul faz? Calma aí, pega a minha armadura, coloca a minha armadura. E Davi ele sai, ele fala: opa, peraí, tem alguma coisa errada comigo, tá pesado demais, isso aqui que Saul colocou não me serve, não cabe em mim. Ei, isso aqui que Saul colocou em mim não presta em mim. A essência que Saul tem tentado colocar em mim não serve para mim. O que o Senhor depositou nas tuas mãos, ei, seja sábio para exercer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Não se esqueça da pureza, não se esqueça da unção, não se esqueça da oração, não se esqueça daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não se esqueça, Rosinete, daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Grande pode ser a peleja, mas a vitória é maior, porque não vem do homem, vem dos céus. Recebe porque vem do céu, recebe porque está vindo do céu nessa noite para a tua vida. Não receba a armadura do homem, não. É do céu, é direto. O céu se abre sobre a tua vida nessa noite. O céu se abre, o céu se abre. E quando o céu se abre, maná fresquinho, não é nada velho, não existe nada velho. Quando o céu se abre, Ele faz descer, é tudo novo, é tudo fresco, é coisa nova, não é nada antigo não. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ei, não se preocupa não,
porque aquele que te chamou é maior. E não só pela tua vida, pastora Vera, é pela aqueles que a senhora tem orado, tem colocado no altar. Receba a vitória, porque é grande a vitória também. Não existe gigante que possa ir pedir, e se existiu, esse gigante já caiu por terra. A cabeça do gigante, foi cortada ao meio. Cortada! Não existe gigante, não. Não existe gigante. Levante as tuas mãos nessa noite. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que o Senhor já derramou sobre a minha cabeça, sobre as nossas cabeças, nessa noite, que não existe gigante, que não existe muralha, que não existe nada, nenhum decreto, nessa terra, que possa intervir, aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas cabeças, sobre as nossas cabeças, sobre as nossas cabeças. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. É porque, igreja, Deus, Ele é que nos conduz. Quem tem medo não ouve a voz de Deus. Mas quem não tem medo ouve o Espírito de Deus e obedece. Olha, eu tenho certeza que pessoas estavam aguardando esta palavra. Eu estava aguardando esta palavra. Recebi porque é de Deus. Amém? E também vou dar uma breve oportunidade para o nosso pastor. Está bonito, pastor. Aliás, não, você sempre foi bonito. Está mais bonito ainda hoje. Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos, amém, queridos? Amém? Quem é livre aqui? Aleluia! Glórias a Deus. Abramos a vossa Bíblia lá no livro de João, capítulo 8, aleluia, 36. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Oi? Todos acharam? Glórias a Deus. Vai ser 2 ou 3 só palavra, né? Aleluia. Mas é o que Jesus tem nessa noite para a minha vida e para a tua vida, dependente do que o adversário das vossas vidas tem tentado nos paralisar, tem tentado ofuscar aquilo que o Senhor já determinou, já decretou para a minha vida e para a tua vida. E o próprio Jesus, ele fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, amém? Verdadeiramente sereis livre. Aleluia. É por isso que o nosso Deus, né, Ele nos deixou, Ele se encarregou de, após o seu Filho estar à destra dele, Ele nos deixou o Consolador para cada um de nós, para cada dia das nossas vidas. O Espírito de Deus, Ele quer testificar na minha vida, na tua vida, que nós precisamos a cada dia nos policiar, nos vigiar, né? Claro que a gente não vai fazer tudo que Deus quer e determina para a nossa vida. Seria muito bom, mas tem algumas pendências
Mas, aleluia, Jesus, nós temos que se esforçar para que essa palavra, ela surja efeito nas nossas vidas, para que nós possamos ter certeza que verdadeiramente, aleluia, se Jesus Cristo nos libertou, nós somos livres de todas as cadeias que nos tentam nos aprisionar. Eu e você somos livres pela palavra, pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Oh, glória! É por isso, igreja, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele geme com gemido inexprimíveis, para que nós possamos bater-se no peito. Eu sou livre, porque Jesus me libertou na cruz do Calvário. Eu sou livre porque hoje eu trago a marca, aleluia, no meu corpo, que é o sangue do Cordeiro. Xarabás. Amém, igreja? Você é livre para louvar, para adorar, para bendizer, para glorificar. Amém? Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Deus é muito lindo, como a pastora fala, né? Só tem que agradecer a Deus. Ele não nos engana jamais. Agora nós vamos... Irmão, eu estou muito feliz pelo que Deus já fez neste lugar. Nós vamos trazer agora o nosso dízimo e as nossas ofertas. Você que pode ofertar a casa de Deus, você que é dizimista, você que recebe um salário, tira seus 10% e faça a prova de Deus. Nós estamos fazendo aqui o gabinete aqui do lado, já está quase finalizando, graças a Deus. Eu creio que amanhã os obreiros vão vir para finalizar. Isso tudo é para o bem do povo de Deus. E nós precisamos, sim, precisamos, porque estamos investindo na obra de Deus. Amém? Então, você tem a maquininha ali, tem o QR Code também, até na cadeira. Você que já hoje... Os dias. Só um minutinho, já louvo. Abra o seu aplicativo, se você não sabe, vai lá no seu banco e você faz isso. Hoje não há necessidade de explicar, porque todo mundo hoje já conhece a tecnologia. Não precisa nem sair de casa para você ofertar a casa do Senhor, amém? Pode ir lá, meu filho. Teu jardim, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é o meu descanso, é minha provisão, minha provisão, minha provisão. Santo dos santos, tua presença é o meu prazer. Meu prazer. Obrigado, meu filho, obrigado. Diácono Maurício, por favor. É você mesmo. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Pedir que estenda as mãos para cá, para estar orando. Amém. Soberano Deus, Pai amado, louvado seja teu nome. Queremos, Senhor Deus, apresentar essas ofertas, dízimos, Senhor Deus, que foi entregue à tua casa, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Pai, essas ofertas, que seja como semente, Deus, que venha frutificar na igreja, na vida dos nossos irmãos, Senhor Deus. Aqueles também que fizeram, Senhor Deus, através da internet, do celular, que da mesma forma, Senhor Deus, seja abençoado, Pai. Assim nós oramos, Pai, apresentando a Ti, já Te glorificando, Pai, e Te pedimos, Senhor Deus, que as Suas ricas bênçãos, Pai, estejam sobre nossas vidas, daqueles que puderam, Senhor Deus, se envolver, aqueles que não puderam, Pai, que da mesma forma seja abençoado, Pai. Assim nós oramos, Pai, Te agradecendo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e que todos digam amém. Graças a Deus. O Espírito de Deus já tinha falado com ele, porque ele veio aqui para frente. Eu não tinha chamado ele, isso aí, graças a Deus. Não combinei nada, tá, meu filho? Foi o Espírito Santo de Deus que falou para você fazer isso. Agora, nós vamos, a palavra, Deus está trabalhando, vai continuar trabalhando. Eu peço que a nossa missionária Lourença venha até aqui, por favor. Amém? Eu peço à igreja que fique um pouquinho, bem rápido, em pé. Eu peço ao nosso presbítero, por favor, Bruno, venha até aqui, orar pela serva do Senhor. Glória a Deus. Pai de Jesus para a igreja, estenda suas mãos para a serva do Senhor. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos entregar a Tua ungida em Tuas mãos, ó Pai. A Tua ungida já preparou a palavra que o Senhor ministrou em seu coração, Pai. Ó Pai Celestial, que o Senhor, ó Deus querido, nesse momento, ó Pai, ache nossos corações desimpedidos, ó Pai, para que nós recebamos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai Celestial, ó Deus, ao mesmo tempo, Senhor, também abençoa a vida da Tua ungida, Senhor, em tudo aquilo que ela carece, precisa, Senhor. Ó Pai Celestial, estando no Teu altar, sabemos que o Senhor a usará e também, Senhor, ministrará sobre a vida dela, enquanto ela ministra sobre nossas vidas. Muito obrigado por tudo e pedimos ao Senhor, continuamos abençoando, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? A igreja pode se assentar. Pode beber aqui, pastor? Aleluias. O Patrick no domingo falou uma frase aqui, que subia, né? Algo assim, né? Aquele frio que dá. E quando nós subimos aqui, esse frio sempre acontece, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é que controla tudo. Ele é o Senhor das nossas vidas.
E o Senhor está neste lugar, igreja, porque no início do culto, quando nós já estávamos aqui, Deus deu uma palavra ao pastor Antônio e Deus testificou, trazendo através do pastor Francisco, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, se Jesus vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, a gente contempla assim o poder de Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no tema. Vamos só ler Marcos 5. E depois nós vamos a uma outra palavra, passagem, o qual o Senhor me trouxe, me revelou. Aleluias. E algo aqui já foi falado, hoje é noite de libertação. Libertação. O Senhor já falava comigo e Deus usou também o pastor para dizer que nós precisamos, a partir desta campanha, ter mudanças de atitudes. O Senhor falava isso. A igreja precisa entender, Ramanaia, canta Ramanaia, que a campanha é para trazer libertação. E é sobre as nossas vidas, igreja. Porque verdadeiramente todos os dias nós precisamos rever as nossas atitudes, mudar até o que falamos. A forma de falar tem que ser mudada, porque nós temos que ser transformados. E quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus na vida daqueles que querem. Eu desejo essa transformação. Todos os dias eu tenho declarado para o Senhor, porque nós sabemos que quando a gente vem para a presença do Senhor, nós viemos assim cheios de carrapichos, mas nós não podemos prosseguir com eles. Nós temos que ser limpo, porque a palavra, ela nos limpa. Fala lá em João 15, vós sois limpo pela palavra. Aleluias. Então, vamos lá. O título é O Endemoniado Gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podiam prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E nós vemos aqui nessa passagem, como já foi falado aqui pelos os pregadores anteriores, que este homem aqui, ele era possuído de legião de demônios, e a força dele era muito grande. Mas ele deparou com alguém que é muito mais poderoso e que a força é muito maior, porque é Jesus. E quando eu lia
o que Jesus, ele aqui atravessou essa tempestade, ele atravessou situações para poder chegar naquele lugar, porque havia alguém que precisava ser liberto. E nesta noite não é diferente, porque aquele que tem autoridade, tem todo o poder, ele se faz presente neste lugar. O nome dele é Jesus, o Nazareno. Ele é soberano, porque quando esse demônio olhou e o adorou, ele estava ali declarando com as suas atitudes a soberania de Deus. Sobre tudo, Deus tem poder, todo o poder está na mão do Senhor. E aqueles que verdadeiramente reconhecem o poder glorioso do Senhor, se rende ao Senhor, porque não há outro Deus, não há outro caminho. Aleluias. O nosso Deus, ele se compraz de uma alma, ele se compraz daqueles que estão perdidos, aqueles que estão em cárceres. O Senhor também me levava aquela mulher encurvada. O Senhor entrou ali naquele lugar, na sinagoga, olhou para ela e aquele espírito de enfermidade saiu, porque aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Aleluias. E nós vamos abrir a palavra lá em Isaías 43, onde esta palavra diz que só Deus resgata Israel. Só Ele tem poder de entrar em meias trevas. Só Ele tem poder de atravessar as trevas e resgatar aquele que está preso, aquele que está cativo. E nessa passagem, Isaías, o Senhor, Ele falou muito comigo. Por quê? Porque aqui o Senhor estava dando uma ordem ali para aquele povo que estava no exílio, estava em cativeiro. E por que que estava? Por causa do pecado, por causa da idolatria. Israel, todas as vezes, voltava para um lugar onde Deus já tinha tirado, como foi quando Deus tirou lá do Egito. Aleluias, mostrou a soberania dele, o poder dele. Mas o homem, por não querer obedecer, não querer ouvir a voz de Deus, volta sempre para o lugar de onde não era para voltar. Aleluias. E o Senhor diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. E eu repeti essa palavra para mim mesma, porque tem momentos em nossas vidas que nós tememos, que nós nos amedrontamos adiante de situações que são apresentadas assim, de repente. Situações, muitas vezes, que nós estamos orando, que nós estamos intercedendo, mas que foge do nosso controle. Mas eu quero dizer para você, pode fugir do nosso controle, mas do controle do Senhor dos Exércitos. Não, nunca. O Senhor, Ele não perde o controle de nada. Há tempo para todas as coisas, e tudo acontecerá no tempo determinado. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluias. E Ele diz: ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão,
E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluias! Ele é o nosso Salvador. Foi Ele que nos tirou de um caminho de trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Ele diz assim: dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te chamei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. E o Senhor repete: não temas, porque eu estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe, aleluias, e minhas filhas das extremidades da terra, e a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. No 8 diz assim: trazei o povo cego que tem olhos, os surdos que têm ouvido, e todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre deles pode anunciar isto? Fazei-nos ouvir as coisas antigas. Aleluias, glória, glória a Deus. E lá diz assim no 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Assim diz o Senhor, eu sou Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado, engrandecido. Lá no 19, diz assim: eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então aqui a gente vê, igreja, a soberania de Deus, o poder sobrenatural daquele que nos chamou, que nos remiu e quer fazer das nossas vidas coisas novas. Nessa palavra o Senhor falava comigo de restauração, de promessas. Nós temos promessas e todas as promessas irão se realizar segundo o tempo de Deus e a vontade dEle. Nós não podemos desistir, nós temos que verdadeiramente olhar para Ele. O único Senhor das nossas vidas. O Senhor aqui, Ele estava tirando aquele povo que estava cativo, Ele estava libertando, e Ele usou um homem, um rei persa, porque Ele é o Senhor. Ele, quando Ele quer fazer, Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, e da maneira que Ele quer, Ele faz para poder cumprir propósito. Deus, Ele quer cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas, mas nós temos que nos render à vontade dEle, assim como Ele fez naquele homem, na vida daquele homem. Aquele homem estava cativo, ele estava preso a demônios, e o Senhor,
ali com a autoridade dele, com a soberania dele, ele deu ordem àquela tempestade, ele deu ordem aos ventos, porque ele tinha que chegar naquele lugar. Ele havia já decretado antes que alguém falasse, antes que houvesse dia, a palavra de Deus diz, ele é o Senhor, ele sabe tudo. Então ele já havia decretado que naquele lugar haveria libertação. E ele quebrou as cadeias, ele rompeu ali os grilhões e tirou aquele homem que estava preso, aquele homem que tinha perdido a sua identidade. Ele perdeu a sua identidade porque ele não tinha nome. A palavra de Deus diz o quê? Que ele diz assim, qual é o teu nome? Ele diz, Legião. Porque o inimigo, ele quando entra na vida de alguém, ele entra para destruir. Mas o nosso Deus, ele entra para dar vida e vida com abundância. Deus restaurou a vida daquele homem. Deus trouxe a ele coisas novas. Deus restaurou ele, a família. Porque quando ele diz que quer seguir Jesus, Jesus diz assim, vai, volta para a tua casa. Porque havia uma pendência e ele precisava voltar para que os familiares pudessem ver nele a glória de Deus. E assim será na vida dos nossos, igreja. Aqueles que estão ainda presos no pecado, nós declaramos no poder e autoridade do nome do Senhor, que nenhuma prisão, que nenhuma cadeia pode tornar cativos que Deus já libertou. Aleluias! Deus, ele faz nova todas as coisas. Ele diz na sua palavra, aquele que verdadeiramente tem um encontro com Jesus, ele muda a igreja, ele muda a atitude, ele muda o pensamento. E tem uma coisa que o Senhor falava, mudanças ocorrem no momento que nós deixamos de proceder da forma como nós procedemos ontem. Todos os dias, coisas novas o Senhor faz na vida daqueles que se rendem verdadeiramente ao Senhor. Cadeias são quebradas, correntes são quebradas, porque o nosso Deus, ele é um Senhor libertador. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram. Na vida daquele homem, tudo se fez novo. Ele se tornou, a palavra diz, um mensageiro, um missionário naquele lugar, onde todos viam ele numa forma terrível. Contemplaram aquele homem totalmente liberto e limpo. A palavra de Deus diz, lá em Marcos, que ele estava nu e que ele estava assim totalmente tomado. Aquele homem, ele não tinha sossego. Aquele homem não tinha paz. Ele não dormia, está escrito. Então, ele vivia perturbado, mas o Senhor, ele entrou, e a misericórdia de Deus e a autoridade de Deus desfez todo o mal. E nesta campanha, nós estamos nesta campanha, porque nós cremos. Tem muitos que começam e não terminam. Tem muitos que declaram, mas não executam, porque o nosso Deus, ele ouve o clamor da sua igreja. O nosso Deus, ele ouve o clamor dos necessitados. Ele ouve, igreja. Aqui a gente vê como é que Deus fez na vida de Israel. Israel, mesmo naquele momento tão difícil, eles estavam no exílio, mas Deus disse, trouxe eles
E diz lá no 19, como eu já declarei: eis que farei nova todas as coisas. Eis que farei nova todas as coisas. A palavra de Deus, ela diz, Isaías 10, que quebra o jugo. A palavra de Deus tem o poder de quebrar jugo, de quebrar maldições. Aleluias. O nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Ele diz assim, aleluias, glórias a Deus. Isaías 10, 27, diz: a unção de Deus, ela quebra todo jugo. Que nesta noite, o poder do Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, venha quebrar todo jugo da incredulidade. Aleluias! Todo jugo da inconstância, todo jugo que não louva o Senhor, aquilo que não procede de Deus, não pode permanecer. Que nós venhamos verdadeiramente, a cada dia, igreja, tomarmos decisões, mas que essas decisões, elas venham direcionadas por Deus. Que no momento que nós dobrarmos nossos joelhos para falar, para clamar, para declarar a soberania de Deus sobre aquilo que nós não podemos fazer, nós verdadeiramente viemos falar, mas crendo que o espírito de incredulidade saia do meio de nós, que nós viemos nos posicionar, que nós viemos nos colocar como Deus, Ele tem nos chamado. Ele chamou o quê? Uma igreja lavada e remida. E nós somos essa igreja que a cada dia nós temos nos colocado, aqueles que querem, aqueles que buscam. A palavra de Deus diz: aquele que busca verdadeiramente acha. Aqueles que buscam encontram. E que nós venhamos verdadeiramente ter esse encontro com o Senhor, que nós verdadeiramente venhamos ser testemunhos, aonde nós passarmos, aonde nós formos, que a nossa boca venha fluir rios de água viva, como diz a palavra, palavras que dê fruto, palavras de vida. Aleluias. Porque muitas vezes o que nós temos visto, igreja, testemunhado até dentro das nossas famílias, são pessoas que não se dão, pessoas que não têm uma intimidade uma com a outra a respeito. E inimizade não pode mais existir no nosso meio. Porque as coisas que não procedem de Deus têm que ser arrancadas. E se nós queremos e desejamos verdadeiramente resgatar os que ainda estão lá fora, não são os nossos não, igreja. Tem muitos que necessitam de uma palavra. Tem muitos lá fora. O Senhor, num domingo, nós estávamos lá no evangelismo, e o Senhor, Ele falou algo comigo, porque nós fomos entregar o folheto, e a pessoa, o qual eu fui dar, a pessoa fez assim, e aquilo ali eu me choquei, e o Espírito de Deus falou: aqueles que me rejeitam, eu os rejeitarei naquele dia. Então nós temos que ter muito cuidado de que forma nós estamos entrando na casa do Senhor, de que forma nós estamos procedendo um para com os outros. Porque aos olhos do Senhor nada é oculto. Os olhos do Senhor são como fogo, Ele vê tudo. Ele é o Senhor que sonda a mente
esquadrinha o nosso coração. Deus, Ele nos chamou para levar a palavra de vida, e palavra que dê verdadeiramente frutos, porque através da palavra outras vidas serão resgatadas. O Senhor, Ele fala nesta palavra, Isaías, de libertação, Ele libertando aquele povo, de restauração e também de promessa. Deus tem uma promessa. E qual é esta promessa? A promessa de salvação. Deus, Ele nos prometeu riqueza nessa terra, não, igreja. Ele nos prometeu a salvação, e a salvação, ela vem do Senhor. Nós temos que estar atento à forma e maneira como nós temos orado, como nós temos apresentado até a vida dos nossos adiante do Senhor. Porque o Senhor, Ele sonda, esquadrinha, e Ele sabe, antes mesmo de falarmos, aquilo que nós estamos pensando. Então, que nós venhamos, aleluias, assim, tomar o que é de Deus para nossas vidas, que venhamos verdadeiramente fazer aquilo qual o Senhor, como já foi falado aqui nesta noite, tem colocado nas nossas mãos. O nosso levita, ele falou de Davi. Davi, um homem autoritário, cheio do poder de Deus, mas a autoridade de Davi não era dele próprio, ele vinha do Senhor. Ele era um homem cheio do poder de Deus. E que nós venhamos ser pessoas cheias do poder de Deus, da autoridade do Senhor, para onde nós chegarmos, aleluias, fazermos a diferença. Porque Jesus, Ele chegou naquele lugar e mudou a história de um homem. Jesus, aonde Ele chega, Ele muda a história de uma nação, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é poderoso, e Ele faz, Ele não precisa de ninguém para fazer, Ele é o Senhor, basta uma ordem dEle, e ali aqueles demônios fizeram o quê? Saíram, porque no nome de Jesus, o nome poderoso, o mal tem que sair. Aquilo que não presta não pode prevalecer. As trevas não podem reinar sobre a vida daqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor dos Exércitos. O crente lavado, remido pelo sangue, ele tem que ser diferente. Ele tem que dar testemunho, igreja. Ele tem que fazer diferença. Jesus, Ele fazia diferença. Quem é este? Quem é este? Alá subiandas. Quem é este que ninguém queria por perto? Quem é este que recusavam rabanaias, aleluias, o nome dele, o Senhor dos Exércitos? Ele, muito desprezado, mas ele fez a diferença. Ele olhou para um povo que ninguém dava nada. E esse povo sou eu e você. Um povo que ninguém dava nada. E ele olhou para nós. Porque o povo judeu rejeitou os gentios que somos nós. Exercemos esse direito. Como diz Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem tem dado crédito àquilo que Deus tem falado neste lugar? Deus tem usado aqui
homens e mulheres cheios do poder e autoridade de Deus durante todo este período. No início desta campanha, a nossa pastora, ela veio assim, uma palavra gloriosa, falando das maldições da terceira e da quarta geração. E o que gera essas maldições, as subandas, são as nossas atitudes, que não pode mais continuar. Não adianta entrarmos numa campanha, fazermos 2 meses de campanha, e terminou a campanha. Parece que não aconteceu nada. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, Ele nos quer diferente. Campanha não muda a gente. O que muda, o que transforma é a palavra. É a palavra. É a palavra. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, o Filho é Jesus, sereis livres. O povo de Israel saía do cativeiro, voltava para o cativeiro. Saía do cativeiro, voltava para o cativeiro. Por que missionária? Porque não queria dar ouvidos à palavra de Deus. Povo inconstante, povo rebelde, povo altivo, soberbo. E a palavra de Deus diz que a soberba, ela transcende a queda. Que os soberbos não herdarão o reino. É tempo de mudança, diz o Senhor. É tempo de quebrantamento. É tempo de arrepender-vos. Deus usou o pastor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. O tempo é este, igreja. Deus, Ele diz, eu te remi, eu te formei, eu te chamei e tu és meu. Nós somos do Senhor. Se nós somos do Senhor, trazemos sobre nós um nome que é sobre todos o nome. E não podemos, com as nossas atitudes, constranger o Espírito Santo de Deus. Muitos têm constrangido o Espírito Santo de Deus. Para de brincadeira na casa do Senhor. Deus usou o pastor. Para de brincadeira. Não é tempo, nunca foi, nem será. Porque com Deus não se brinca. O inimigo das nossas almas, ele tem contemplado no oculto, quando sai dali para fora. Quando sai para ali, basta sair, muda tudo. Mas nós não podemos mudar para o pior. Nós temos que mudar para o melhor. Porque Deus, Ele nos chamou para fazer algo novo, para fazer diferença, para que nós, no momento de adversidade, possamos continuar. Muitos fracos e até doentes. Por quê? Porque não procede e nem prossegue com aquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela é linda. Ela é melhor ainda quando nós tomamos
como remédio. Ezequiel 47 fala que aproveita até as folhas. As folhas servem como remédio. O Senhor, Ele quer nos curar, igreja. Mas para Ele nos curar, Rabanaia Cantos, nós temos que olhar para dentro de nós. Hoje, é hoje. O dia é hoje. Deus marcou encontro hoje, neste lugar. Você não entrou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Porque o Senhor, Ele se faz presente aonde há necessidade. E há uma necessidade hoje. Xalala cantaramanaias. Ramanassúbia. Uma necessidade hoje de descer. De descer a casa do olheiro. Não podemos prosseguir se não descermos a casa do olheiro e reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Aquele homem perdeu a sua identidade por causa de uma legalidade. A Bíblia não fala, mas demônio só entra onde tem legalidade. Ele só age onde tem legalidade. É hora de fecharmos as brechas. O Senhor é aquele que sonda a mente, esquadrinha o coração. A pastora Vera, ela falou algo numa reunião nossa e eu fui procurar a palavra. Porque ela disse assim, está em Eclesiastes, mas ela não falou. E eu fui porque, igreja, o Senhor, Ele falava, está escrito na palavra, que os pássaros levam aquilo que a gente fala no oculto. Aí eu fui pesquisar Eclesiastes 10, 20. Vamos lá abrir, porque o Senhor falava. Eu escrevi aqui, ter cuidado com o que falamos. Lá subiandará, Eclesiastes. Aleluia. Pode. Glórias a Deus. Quem achar pode ler. Achou, pastor? Deixa eu ver aqui. Eclesiastes, está aqui. 10, 20. Eu falei assim, eu vou pesquisar. Ela não falou aonde estava, mas eu vou. Porque o Senhor falava das atitudes, do que falamos no oculto. E que nós viemos tomar cuidado. Lá em Lucas 12, do 2 ao 10 também fala sobre isso. E diz assim, ó. Eclesiastes 10, 20. Acho que foi. Espera aí. 10, 27. Não é, não. Eclesiastes 10, 20, né? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, e nem tampouco no mais interior da tua recâmara. Você sabe onde é isso? Lá dentro do seu quarto, no escondidinho. Amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levariam a voz
e o que tem asas daria notícia da palavra. E eu falei assim, Jesus, como é que é esse negócio? Então, aquilo que nós procedemos, que sai, o inimigo ele leva. Mas que hoje, aquilo que foi proferido das nossas bocas, seja hoje jogado por terra, aquilo que não é agradável a Deus. Lucas 12, aleluias. Isso tudo, igreja, é para que nós possamos continuar nesta campanha com a certeza que cada vez que entrarmos por estas portas, aleluias, diz assim, Lucas 12, 2, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porque tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados, serão apregoados. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Porque nada é encoberto ao Senhor. Nada passa desapercebido. E muitas vezes palavras são faladas, atitudes rabassubiandas, o inimigo que anda ao derredor, ele cata. Ele cata e numa oportunidade ele lança. Palavras, muitas vezes, que mães falam para os filhos, no momento de raiva. Palavras que muitas vezes falamos para alguém no momento de raiva. Nós não podemos mais. Essas procedências, igreja, não são de Deus. E se não são de Deus, não pode habitar em nós. O que tem que habitar em nós são os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Os frutos do Espírito, ele traz coisas boas, ele traz vida, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz renovo. E o Senhor hoje, ele quer mudar a nossa história. Ele quer transformar aquilo que estava em cativeiro, ele quer libertar. Aquela mulher, ela estava numa sinagoga, escondidinha lá, ninguém nem aí. Mas Jesus chegou e olhou e falou, hoje você não vai ficar mais com esta enfermidade. Hoje você vai andar como o servo de Deus precisa andar. Servo de Deus anda como, igreja? Com corpo reto, para que receba do céu aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Que nós venhamos verdadeiramente, aleluias, sermos transformados. E que nesta noite, o Senhor, através das nossas vidas, venha visitar os nossos lares. E que tudo que estiver assim quebrado, distorcido, desfeito, o Senhor venha restaurar. Que os casamentos o Senhor venha restaurar. Aleluia! Que os lares venham ser restaurados. Que as famílias venham ser libertas, restauradas para a glória de Deus. Que assim seja, Jesus.
Tu és o Deus das famílias, Tu és o Deus dos nossos filhos, Senhor. Tu és aquele que nos chamou das trevas para uma maravilhosa luz, Jesus. E nós queremos nesta noite declarar sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, coisas novas. Aleluias! Coisas novas, atitudes novas, tudo novo, Jesus. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser alcançados a cada dia, Senhor, pela Tua regeneração, pela Tua transformação, pela Tua restauração. Renova as forças do cansado, restaura, Senhor, aqueles que entraram nesta noite, Jesus, pensando até em desistir, mas que esta palavra, o qual o Senhor nos trouxe, uma palavra de vida, uma palavra de força, uma palavra, Senhor, que traz existência aquilo que não existe. Chama pelo nome, Senhor. Chama pelo nome, Senhor. Xalacantarácia. Chama pelo nome, Senhor. Resgata, Senhor, aqueles que estão perdidos. Resgata, Senhor, aqueles que estão em trevas, para que possam conhecer e saber que Tu és o Senhor, como na vida daquele homem. Ele foi reconhecido, ele foi transformado e fez a diferença naquele lugar aonde, Senhor, havia trevas. A luz começou a reinar. Que seja nas nossas vidas, que seja na vida dos nossos filhos, que seja na vida dos nossos familiares. Seja algo novo, que nós venhamos ser um atalaia verdadeiramente ungidos, cheios do poder do Teu Espírito Santo. E eu agradeço, Senhor, a minha oportunidade, em nome de Jesus.